Na nossa vida existem momentos e mesmo períodos prolongados em que de repente tudo parece ter chegado ao fim. Somos sacudidos até as profundezas do nosso ser por acontecimentos que nos obrigam a tomar decisões difíceis, ao mesmo tempo que nossos sentimentos se agitam de tal modo que não sabemos o que fazer. O sentido espiritual da crise. O tema dessa palestra, que vai até o fundo da alma, aborda o surgimento das crises desse tipo e o modo como podemos lidar positivamente com os problemas que nos acabrunham nessas ocasiões. Saudações e bênçãos a cada um de meus amigos aqui presentes. Qual é o sentido verdadeiro espiritual da crise? A crise é uma tentativa da natureza de efetuar mudanças através das leis cósmicas do universo. Se o ego, a parte da consciência que dirige a vontade, obstruir a mudança, a crise ocorrerá para possibilitar uma mudança estrutural. Nenhum equilíbrio pode ser conseguido sem essa mudança estrutural no ser. Em última análise, toda crise é um reajuste, quer se manifeste sob a forma de sofrimentos, dificuldades, transtornos, incertezas, ou sob a forma da simples insegurança derivado de passar a adotar maneiras novas e desconhecidas de viver, depois de desvencilhar-se de um modo já habitual. Qualquer que seja a forma sob a qual se manifeste, a crise procura romper velhas estruturas constituídas sobre conclusões falsas, o que equivale a dizer sobre a negatividade. A crise sacode os hábitos arraigados, possibilitando um novo crescimento. Ela dilacera e rompe, o que é momentaneamente doloroso, mas sem ela a transformação é impensável. Quanto mais dolorosa for a crise, mais a parte da consciência que dirige a vontade tentará impedir a mudança. A crise é necessária porque a negatividade humana é uma massa estagnada que precisa ser sacudida para se soltar. A mudança é uma característica essencial da vida. Onde há vida, há mudança infindável. Somente os que ainda vivem no medo e na negatividade, que resistem à mudança, é que concebem como algo a que se deve resistir. Ao resistir à mudança, eles resistem à vida em si, e assim o sofrimento se fecha sobre eles, os comprime ainda mais. Isso acontece no desenvolvimento global das pessoas e também em aspectos específicos. Os seres humanos conseguem ser livres e saudáveis em áreas que não resistem à mudança. Nessas áreas, eles se harmonizam com o movimento universal. Eles constantemente se desenvolvem e sentem a vida como profundidade realizadora. Todavia, esses mesmos indivíduos reagem de maneira inteiramente diferente nas áreas em que têm bloqueios. Eles se ligam temerosamente a condições imutáveis dentro e fora deles mesmos. Onde não resistem, sua vida está relativamente livre de crises. Nas áreas em que resistem à mudança, as crises são inevitáveis. A razão de ser do desenvolvimento humano é libertar os potenciais inerentes, que na verdade são infinitos. Entretanto, onde há fixação de atitudes negativas, é impossível concretizar esses potenciais. Somente a crise pode demolir uma estrutura construída sob premissas que contradizem as leis da verdade, da felicidade e do amor cósmicos. A crise sacode o estado de paralisia, estado esse que é sempre negativo. O caminho para a realização emocional e espiritual, você precisa trabalhar intensamente para libertar-se de suas negatividades. Quais são elas? As concepções errôneas, as emoções destrutivas e as atitudes e padrões de comportamentos delas recorrentes, os pretextos e as justificativas. Nenhuma dessas negatividades apresentaria dificuldade em si mesma se não fosse a força auto-perpetuadora que compõe cada aspecto negativo numa força sempre crescente no interior da psique humana. Todos os pensamentos e sentimentos são correntes de energia. A energia é uma força que aumenta às custas do seu próprio impulso, sempre baseada na natureza da consciência
que alimenta e dirige a corrente de energia em questão. Segue-se que, se os conceitos e sentimentos subjacentes estão de acordo com a verdade, sendo, portanto, positivos, a força autoperpetuadora da corrente de energia aumentará ad infinitum. As expressões e atitudes implícitas nos pensamentos subjacentes. Se os conceitos e sentimentos subjacentes se fundamentam no erro, sendo, portanto, negativos, o impulso autoperpetuador da corrente de energia crescerá, mas não ad infinitum. Se a consciência assim o decidir, a crise pode significar o término da autoperpetuação negativa que se avoluma continuamente. Quando a explosão acontece, as opções de reconhecer o sentido ou de continuar fugindo tornam-se mais claramente definidas. Mesmo que a explosão não leve ao reconhecimento e à mudança interior de direção, uma crise final deve ocorrer no ponto em que a entidade não consegue mais se esconder de sua mensagem. O indivíduo, consequentemente, deve ver que todas as explosões, colapsos e crises significam a derrubada de velhas estruturas para possibilitar a reconstrução de uma estrutura nova e melhor. A noite escura dos místicos é esse período de colapso das estruturas antigas. A maioria dos seres humanos ainda não compreendem o significado da crise. As pessoas olham sempre na direção errada. Se nada desmoronasse, a negatividade continuaria. Entretanto, depois de um certo despertar da consciência, é possível que a pessoa não deixe que a negatividade se instale em profundidade. Desse modo, ela fica impedida de começar o ciclo de autoperpetuação. Ela é confrontada desde o início. A crise pode ser evitada contemplando a verdade interior, quando os primeiros sinais de distúrbio ou de negatividade se manifestam na superfície. Porém, requer muita honestidade para enfrentar as convicções pessoais firmemente acalentadas. Esse confronto pode interromper a autoperpetuação negativa, a força motriz que compõe a matéria psíquica errônea e destrutiva até que encontre um ponto de ruptura. Ela evita os muitos círculos viciosos presentes na psique humana e nos relacionamentos que são dolorosos e problemáticos. Quando você adota o hábito de primeiro questionar suas posições errôneas, ocultas e suas reações destrutivas no momento em que algo indesejável se põe ao seu caminho e, além disso, se abre plenamente à verdade e à mudança, a sua vida muda radicalmente. O sofrimento se tornará proporcionalmente menos frequente e o bem-estar se firmará cada vez mais como um estado natural. O desenvolvimento pode então prosseguir num ritmo suave, sem trancos nem barrancos, a fim de quebrar as estruturas negativas na essência da alma. Discutimos os aspectos negativos da autoperpetuação. Sem dúvida, porém, ela existe primeiramente no aspecto positivo. Consideremos o amor. Quanto mais você amar, mais dará origem a sentimentos de amor autênticos, sem empobrecer a você mesmo e aos outros. Você se dá conta de que, pelo fato de distribuir, não tira nada de ninguém. Pelo contrário, mais você e os outros receberão. Você descobrirá modos novos, maneiras mais profundas, variações inúmeras em dar amor e recebê-lo, estando em sintonia com esse sentimento universal. A capacidade de sentir e de expressar amor desenvolver-se-á num movimento sempre crescente autoperpetuador. O mesmo acontece quando qualquer outro sentimento e atitude construtivos. Quanto mais significativa, construtiva, plena e prazerosa for sua vida, mais ela criará esses atributos. É um processo sempre contínuo e infidável de expansão e autoexpressão constantes. O princípio é exatamente o mesmo da autoperpetuação negativa. A única diferença é que o processo positivo é infinito. Ao estabelecer contato com sua sabedoria, beleza e alegria inatas e permitir que se desenvolvam, elas se ampliarão por si mesmas. A autoperpetuação assume a direção quando essas energias são liberadas
e quando seu acesso à consciência é permitido. A realização inicial desses poderes requer esforço, mas no momento em que o processo começa a fluir, ele dispensa o esforço. Quanto mais qualidades universais você criar, tanto mais haverá para criar. Seus próprios potenciais para sentir a beleza, a alegria, o prazer, o amor, a sabedoria e a expressão criativa são infinitos. Novamente, as palavras foram ditas, ouvidas e registradas. Mas até que ponto você sabe que isso é uma realidade? Até que ponto você acredita que seu potencial íntimo é gerador, é feliz e vive a vida infinita? Quanto você acredita nos seus recursos para resolver todos os seus problemas? Quanto você confia nas possibilidades que ainda não estão manifestadas? Até que ponto você aceita como verdadeiro as novas perspectivas de você mesmo podem ser descobertas? Até que ponto você acredita realmente que pode cultivar qualidades de tranquilidade combinada com excitação, de serenidade a par da aventura, através das quais a vida se torna uma corrente de experiências maravilhosas, embora as dificuldades iniciais ainda precisem ser superadas? Até que ponto você realmente acredita em tudo isso, meu amigo? Faça a você mesmo essa pergunta. Enquanto apenas afagar essa crença, você continuará desperdiçando, deprimido, temeroso, ansioso, enredado em conflitos aparentemente insolúveis com você mesmo e com os outros. Este é um sinal de que ainda não acredita em seu próprio potencial de desenvolvimento infinito. Se não acredita nisso verdadeiramente, meu caro, é porque existe algo em seu interior a que se agarra desesperadamente. Você não quer expor esse algo porque não quer abandoná-lo nem mudar. Isso se implica a cada pessoa em particular, a cada indivíduo que está nesse mundo, pois quem não tem noites escuras, que deve suportar? Alguns têm pequenas noites escuras, que vão, que vêm, ou suas noites escuras são cinzentas. Podem não estar numa grande crise num dado momento, mas a vida é cinzenta e flutua relativamente pouco. Mas há também os que já prepararam seu caminho para sair desse estado cinzento. Não querem mais ficar satisfeitos com uma segurança relativa com respeito às crises. No fundo deles próprios, eles querem passar por uma convulsão temporária para chegar a um estado mais desejável e permanente. Desejam concretizar seu potencial de uma alegria e autoexpressão mais profundas. Então as noites escuras se tornarão mais circunscritas, vividas em meio a períodos flutuantes de convulsão e alegria, ou, em algumas vidas agrupadas em episódios mais fortes. A escuridão total, a perda, a dor e a confusão se alteram com picos de luz dourada, levando a uma esperança justificada de um estado de felicidade final ininterrupto.